Olá pessoal, meu nome é Keila, sou psicóloga cristã e hoje nós vamos dar sequência no nosso tema mudar, porque isso é tão difícil, levando em consideração que na nossa última conversa nós falamos sobre a questão espiritual, visualizando Deus como base para que possamos enfrentar as mudanças apesar das dificuldades com perseverança, com sentimentos que muitas vezes são até incompreensíveis a quem está ao nosso lado, porque divergem do sentimento real, que muitas vezes é a dor. Mas nós podemos, através dessa intimidade com Deus, viver a alegria, a paz, a certeza, mesmo no momento de adversidade. E para começar esse momento com vocês de reflexão, eu quero falar sobre um versículo que está lá em Romanos 8:28 e diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo ele é profundo, ele é amplo, e se nós pensarmos na palavra todas, ela tira qualquer tipo de exceção no que se diz respeito a circunstâncias da nossa vida. Todas incluem aquelas que nós gostamos, aquelas que nós não gostamos, mas de fato, se cremos que Deus está no controle de todas essas coisas, nós vamos, ao final da situação, entender que elas cooperaram para o nosso bem. Quando pensamos em propósito, e eu quero que você já comece a fazer esse exercício de reflexão sobre a sua vida. Qual o propósito da sua vida? Para que muitas coisas você vive? Para quê? Esse propósito, ele está diretamente ligado a Deus. Quando Deus enviou aqui ao mundo Jesus, o propósito dele era salvar a humanidade. E Jesus, sendo santo, se esvaziou do ser santo para viver todas as emoções inerentes à vida humana. Ele foi perseverante, ele foi humilde, ele foi direto em tudo que ele fazia e ele conseguiu, ao longo da trajetória dele, da sua missão aqui, cumprir os propósitos de Deus na vida dele. E isso é baseado naquilo que nós sabemos que com o relacionamento com Deus nós temos, que é a fé. A fé nos leva a viver uma experiência de algo que nós não vemos, que nós não pegamos, mas que nós sentimos, que nós experimentamos através desse relacionamento com Deus. Mas e as mudanças? Pensando nelas, será que quando elas surgem na nossa vida nós vamos conseguir fazer esse link com os propósitos de Deus para nós? É muito mais fácil e muito mais tendencioso no ser humano sempre culpar o outro. Ah, minha esposa não me dá nenhum tipo de incentivo, eu não tenho dinheiro, meu filho não me ajuda, enfim. A tendência do ser humano é sempre culpar o outro por aquilo que não é bom para ele ou por aquilo que de repente ele não conseguiu realizar. Mas dentro dessa visão que há um propósito por trás de todas as situações da nossa vida, nós começamos a entender que no meio da dor, nós temos que ter a esperança da atuação e da direção de Deus. A palavra de Deus diz que somos como barro nas mãos do oleiro. Muitas vezes Deus faz mudanças muito trágicas ou muito diretas na nossa vida e que causam, sim, no momento em que estão acontecendo, dor, algumas vezes o desespero, mas se você tem a certeza de quem está por trás de tudo isso, você consegue acalmar o seu coração. E agora fazendo um link também com o que nós falamos lá no primeiro vídeo sobre a questão do vínculo. Quando nós temos uma mudança na nossa vida, o medo maior é a perda do vínculo. Por quê? Isso está ligado já inconscientemente na nossa experiência inicial no mundo, que é o nascer. Quando você se desprende do útero da sua mãe e você tem essa experiência da quebra ali do cordão umbilical, é um rompimento muito dolorido e que vai ser processado de forma gradual com a amamentação, com essa proximidade depois da figura materna de uma outra forma que não aquela na vida intrauterina. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, quando você entende que Ele faz parte da sua vida e você se coloca diante dele para que Ele mude a sua história, você tem também um novo nascimento. Só que a grande diferença
é que enquanto na nossa vida física, ao nascer, nós cortamos o cordão umbilical, ao nascer espiritualmente, nós nos ligamos diretamente a Deus e isso nunca mais se desfaz. E é essa direção que emana de Deus que vai te dar alegria, força, inspiração, certeza de vitória, de alcance, que não é explicável apenas por palavras humanas, é uma experiência mesmo de vida com Deus, que eu agora te desafio a, se você ainda não teve essa experiência, a vivê-la, a sentir em Deus. E eu quero fechar esse momento com vocês falando de um versículo que está lá em Neemias 8:10, que diz o seguinte: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então existe sim um segredo, mesmo nesse trajeto com Deus, que em algumas situações é difícil, não é simples de viver. Nós temos através da palavra dele a certeza de que a nossa força está nele e a alegria dele é que te dá força. Que você possa pensar em todas essas situações, que você possa se fortalecer em tudo que você está vivendo, e se hoje o que você tem experimentado tem te dado tristeza ou angústia, eu peço que você repense e lembre disso, que existe uma ligação de Deus conosco, que é eterna. O tempo todo Deus está nos lapidando, nos transformando para que vivamos uma vida feliz, de qualidade, de alegria, de crescimento e de paz. Que você possa ter esse momento de intimidade com Deus e que a cada dia você experimente dessa alegria que não é humana, dessa transformação que vem ao longo dos seus dias, e você vai experimentar as mudanças de uma outra forma, vai entender sim que todas elas cooperam para o seu bem. E é o que eu desejo para você, e te encontro no nosso próximo vídeo, no nosso próximo bate-papo. Tchau!